Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Jorge. Hoje iremos falar um pouco sobre a Guerra Fria. Mas primeiro, antes de começarmos, irei me apresentar. Eu sou o professor Jorge, sou licenciado em História pelo Grupo Uninter e falo de Boa Esperança, Minas Gerais. Sou recém-formado, como a maioria sabe, e hoje vamos fazer uma breve análise sobre o cenário da Guerra Fria. Mas para a gente entender a Guerra Fria, temos que entender o seguinte: temos que entender em que contexto que ela surge. Beleza. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu? A Alemanha nazista vinha forte, ela tinha como plano dominar a Europa. Só que aí o que aconteceu? Estados Unidos e União Soviética, juntamente com os países aliados do bloco dos aliados, conseguiram vencer a Alemanha e, consequentemente, impôs à Alemanha inúmeras sanções, tanto militares quanto econômicas. Então, o Império Alemão, melhor dizendo, a Alemanha, o, a Alemanha nazista, ela veio como grande humilhada na Segunda Guerra Mundial. Então, beleza. Mas aí o que acontece? Surgem duas principais potências aí, que no caso foram Estados Unidos e União Soviética. Então, se a princípio a ordem do mundo era multipolar, ela tornaria ser uma ordem bipolar. Então, o que, que isso quer dizer? Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque foi um conflito em que não houve o envolvimento de armas, foi um conflito de ideologias. De um lado, a ideologia capitalista e consumista dos Estados Unidos e do outro a ideia socialista da União Soviética com uma política de Estado e uma economia voltada mais para o consumo interno, entendeu? E para entender o cenário da Guerra Fria, a gente tem que entender os seguintes tópicos. Primeiro, disputa ideológica entre duas superpotências, que foi o que eu acabei de citar aqui agora. Depois, espionagem. Então, eles investiam muito em espionagem. Era essencial se eles soubessem o que um ou outro estivesse fazendo. A corrida espacial começou com os soviéticos, mandando o primeiro humano ao espaço, que foi o Yuri Gagarin, o astronauta soviético, em 1961, se eu não me engano. E do outro lado veio a corrida armamentista. Quem tivesse mais armas nucleares, se consolidaria não só como uma potência bélica, como uma potência também econômica. Então, e outra, diante disso, o maior medo que o mundo teve foi que houvesse um terceiro conflito de proporções mundiais envolvendo essas duas superpotências, porque as duas tinham armamento nuclear. Então, é, se uma terceira guerra mundial naquele período ali, seria catastrófico para nós. Então, os Estados Unidos se consolidaram como uma potência capitalista. Eles visavam muito eles investiram muito na propaganda ideológica, criaram órgãos de espionagem como a CIA e o FBI. É, teve os presidentes responsáveis. O Truman, que foi um discurso contra os soviéticos, que ele elaborou um discurso que criticava a postura da União Soviética e dos países alinhados ao eixo soviético. Esse discurso ficou conhecido como doutrina Truman. Depois veio o ministro, se não me engano, da Economia, das Relações Exteriores, o Marshall, que sentou junto com o presidente Truman e criaram o plano de reestruturação das economias ocidentais da Europa afetadas pela guerra, que esse plano ficou conhecido como Plano Truman. E na parte militar, os Estados Unidos se consolidou sendo como o cabeça-chave da criação da OTAN. Mas aí, pessoal, a Segunda Guerra acabou. Então, o país passava por um período
de incerteza. Como que seria daqui para frente? O mundo vivia na incerteza. Então, houve conflitos militares nesse período. O conflito não se restringiu apenas aos territórios entre as Américas e a Europa. Ele se esparramou pela Ásia também, sendo os principais conflitos militares a Guerra da Coreia, que culminou na divisão da Coreia em Norte e Sul, Coreia do Norte socialista, Coreia do Sul capitalista, através do paralelo 38, e a Guerra do Vietnã, que combinou com que dividiram o resultado, o país, o país em Vietnã do Norte, liderados por Ho Chi Minh, e Vietnã do Sul, liderados pelos americanos, no qual os americanos acabou perdendo o conflito. Tanto é que a Guerra do Vietnã é caracterizado como um dos principais fracassos da história militar americana. Então, pessoal, isso falamos dos Estados Unidos. Agora, do lado soviético, eles tinham uma doutrina ideológica voltada para o comunismo. Desenvolvia propaganda ideológica, criaram a KGB, que era o órgão que era considerado a CIA deles, o FBI deles. E lembra que eu tinha falado anteriormente que os Estados Unidos encabeçaram a criação da OTAN? Os soviéticos não ficaram para trás. Eles criaram uma organização paramilitar chamada de Pacto de Varsóvia, porque ela surgiu lá na cidade polonesa de Varsóvia, e coincidentemente foi o estopim, foi onde aconteceu o estopim da Segunda Guerra Mundial. Mas aí, lembram lá da Alemanha? A Alemanha veio derrotada. Mas aí, diante de tais derrotas, o que os aliados fizeram? Acabaram dividindo a Alemanha em 4 zonas de influência: a zona americana, a zona soviética, a zona francesa e a zona inglesa. Só que aí eles pensaram assim, mas e Berlim? Aí até que os soviéticos tiveram uma ideia. Eles, se eu não me engano, eles tiveram a ideia de construir um muro que dividisse a cidade de Berlim, que ficou conhecido como Muro de Berlim ou Muro da Vergonha. Esse muro dividia a Alemanha, a capital, em duas partes: a parte americana, a parte ocidental, e a parte oriental, representada pelos soviéticos. Então, pessoal, para a gente entender isso aí, a gente tem que ver o seguinte: quem tivesse parente tanto do lado ocidental quanto do lado oriental, consequentemente, estariam condenados, ficariam na maioria das vezes sem se ver. Às vezes esperavam anos e anos morrer para se reencontrarem. Diante disso, a Guerra Fria ficou marcada por um período de um grande equilíbrio entre essas duas superpotências. Os Estados Unidos ganhando força na frente ocidental e os comunistas na frente oriental. Principalmente entre 1949 e 1975, com as aquisições, com as influências socialistas da China em 49, a Coreia do Norte em 53, em Cuba em 59 e Vietnã. Por que eu citei em 75? Por que eu citei Cuba? Porque pensa bem, os soviéticos queriam aumentar sua zona de influência, mas aí eles pensaram, para isso nós temos que ficar perto dos nossos inimigos, correto? Sendo assim, o que eles pensaram? Qual que é o país mais perto da costa leste dos Estados Unidos, sem ser as Bahamas? Cuba. Então, o que aconteceu? Cuba, os soviéticos foram lá, tomaram Cuba, invadiram, chegaram em Cuba e impôs seu regime socialista e, e criaram bases lá. Só que aí os Estados Unidos pensaram assim, opa, os soviéticos estão pertinho de nós. E o risco, e eles podem atacar a gente a um curto alcance aqui. Então o que eles pensaram? Para evitar o risco
desenvolver em um conflito global que afetaria todo o mundo no contexto geral, eles pensaram assim, vamos, vamos entrar em acordo com os soviéticos com o intuito de cada um viver no seu quadrado e ninguém irá bombardeando ninguém. Então, pessoal, a Guerra Fria foi um período da nossa história que trouxe que foi um período sombrio, se eu pensar bem na nossa história, porque foi um conflito de ideias. Então, o mental ajudou muito. Quem era mentalmente mais preparado acabava se sobressaindo. Mas aí, então, o que aconteceu? Com o avanço do capitalismo, os soviéticos foram perdendo terreno. E nisso, a União Soviética que vinha se consolidando com grande força do Oriente, ela foi perdendo força. Perdendo força em que sentido? Como a cidade de Berlim, os americanos passaram a controlar ela com eh, derrubando o muro. E isso acabou gerando desintegração do bloco soviético, que, que aconteceu, se não me engano, em 1991, tornando-se a Rússia que conhecemos hoje. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo aí. É, e siga o nosso canal lá no YouTube chamado História Sem Fronteiras, que esse pequeno, esse pequeno vídeo aqui irá para lá agora há pouco. Beleza? Abraço e até a próxima. Tchau, tchau.